Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Legas Logos, nosso programa de exposição bíblica, um programa a qual a gente aprofunda, programa a programa, a palavra do Senhor. E estamos deleitando, desfrutando de Isaías. Ah, queridos, como o meu coração se alegra em ler este livro, em mergulhar neste livro, como tenho ficado cada dia mais apaixonado, o coração tem fervilhado, tem ficado aquecido por ter contato com essa pequena Bíblia, que é assim que é conhecido pelos estudiosos, né? Por ter 66 capítulos, é a pequena Bíblia do Antigo Testamento, e é um livro que vai falando dentro das suas divisões, e a gente vai aprofundando com o profeta, com os dramas, com as ações, como Deus se move no livro, e é fantástico. E aqui eu queria deixar um adendo, um alerta, quando ler este livro. É claro que no meio dos tempos, passando os tempos, os estudiosos do século XIX, mais literalmente dizendo, os teólogos liberais, como Paul Tillich, Schleiermacher, você vai pegar também Bultmann, você vai pegar também o próprio, outros tantos alemães que tem por aí, e eles meio que desmistificam o livro. Tome cuidado quando você ouvir falar, ou algum estudioso dizer sobre Deutero Isaías, ou triplo Isaías, por exemplo, Calbart, aí você vai entender que essas pessoas, elas desmistificaram a Bíblia, porque eles não acreditam que a Bíblia, Isaías 66, possa ser escrito somente por um autor e um profeta. Nós que somos ortodoxos, que defendemos a inerrância das Escrituras, nós acreditamos na autoridade divina, e Deus usa sim, Deus pode revelar o futuro, como revelou Isaías sobre Ciro, que foram décadas, séculos, e ele profetizou exatamente como ele, no capítulo 53, ele profetizou sobre o Messias e tantas outras profecias, as profecias de juízo, a qual muitas das vezes o profeta nem vivo estava, a qual deixou escrito. É assim que cremos, porque nós cremos na inerrância, na superioridade das Escrituras. Não podemos relativizar a Bíblia, como muitos têm feito por aí. Por exemplo, eu citei Calbart, é um teólogo que muitos vão dizer neo-ortodoxo, mas não tem nada de nova ortodoxia, ele simplesmente é um teólogo liberal, e ele ensina que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ele ensina que a Bíblia contém a palavra de Deus. E o que está por trás desse eufemismo, podemos dizer, ou dessa sutileza? Está por trás a relativização da Bíblia. É como se ele quisesse adaptar a Bíblia para a cultura. E a Bíblia não precisa ser adaptada à cultura. A cultura que tem que se converter às Escrituras. Então fica aqui o nosso alerta no início do nosso programa. Não negocie a palavra de Deus. E o nosso capítulo hoje é o capítulo 52. O que é o capítulo 52? Vai falar algo que enche o nosso coração. É um capítulo de esperança. É onde Deus vira e fala para o povo da seguinte maneira: basta, acabou. Acabou o cativeiro babilônico, restaura, se veste com roupa nova, porque eu, Senhor, irei trabalhar a favor de vocês. E isso alegra o nosso coração, porque o que a gente vai estudar hoje é como que Deus, ele fala com um povo sem esperança, uma geração que já tinha ido, e uma geração que estava no cativeiro babilônico, que talvez nem lembrava da aliança do Senhor. Deus fala com eles de uma forma particular. E um detalhe no final desse capítulo, o verso 13, 14 e 15, ele é o início de Isaías 53. É o início daquilo que a gente tem como conhecido esse versículo, Isaías 53, que levou sobre si nossas enfermidades, falando do Messias. Ele se encontra aqui, que seria o final aqui do 52. Mas isso a gente vai estar vendo logo mais. Eu queria que você curvasse a sua fronte, para a gente poder orar e dar início aos nossos estudos. Como eu disse, mais uma vez, vamos mergulhar na palavra de Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio
de estar expondo a tua palavra. Dê graça ao pregador. Senhor, unge com o teu Espírito Santo a levar, Pai querido, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Aqueles que pararam para ouvir e estudar, sejam tocados, renovados, restaurados com o poder da tua glória, em nome de Jesus. Queridos, vou estar pregando debaixo do tema chamado A Teofania da Libertação, quando Deus se faz presente na história. Qual o nosso tema? De novo, a Teofania da Libertação, quando Deus se faz presente na história. E eu queria estar lendo com vocês. E qualquer dúvida depois, pode me chamar aí, meu nome é Edward Belloni, pode estar chamando lá no Instagram, pode estar chamando no nosso grupo de estudo, que a gente está aí disponível para servir a igreja. Mas eu vou ler a passagem e vou estar explicando ela por versículos. São 15 versículos, dá para a gente ler e retornar à explicação. Diz assim a palavra do Senhor: desperta, desperta, veste-se da tua fortaleza, ó Sião, veste-se das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nenhum incircunciso e nenhum imundo. Sacode-se do pó, levanta-se e assenta-se, ó Jerusalém, solta-se das cadeias do teu pescoço e cativa seus filhos de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora, o que tenho eu que fazer? Aqui diz o Senhor: pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles estão urvando, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá meu nome, pois naquele dia saberá que eu mesmo sou o Senhor, que farei, eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz o Sião: teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, justamente exaltam, porque os olhos verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai, cantai, exultai, juntamente dos desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toquem coisas imundas, sai do meio delas, purificais os que levai os vasos do Senhor, porque vós não sarareis, não sairá apressadamente, nem ireis fugido, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Verso 13: eis que o meu povo, o servo, procederá com prudência, será exaltado e elevará muito sublime. Como pasmem muitas as visitas deles, pois o seu parecer estão desfigurando, mas os que estão de outro qualquer as figuras, mais do que os outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas as nações, os reis fecharão suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouvirão entenderão. Assim diz a palavra. São os 15 versos a qual a gente tem muito a entender. Voltando ao nosso título, o que seria a teofania da libertação? É Deus neste capítulo mostrando a ação dele dentro da história. Teofania é Deus que se manifesta, é o significado dessa questão, dessa palavra teológica. E aqui é interessante porque a gente vê Deus, ele
não se manifestando como a gente está acostumado em outras teofanias. Na sarça ardente, no monte, no relâmpago, no trovão, a figura do anjo do Senhor. Aqui não, aqui é o próprio Deus entrando na história, colocando o pé e a mão na história, se identificando com o povo da história. Só que lembra o contexto, é um povo que está no exílio, que a primeira geração já morreu e tem a segunda geração que nasceu lá. E muitos da segunda geração, e poucos que ficaram da primeira geração, muitos da segunda geração nunca ouviram outras terras a não ser a Babilônia. Eles não viram Deus abrir o mar vermelho, eles não ouviram, não sentiram o poder do Deus de Israel, como as guerras que existiram. Não, só ouviram falar e tiveram por óculos a questão do rio da Babilônia. Então eles só tinham aquele cenário. E Deus levanta o profeta para dizer para eles assim: olha, eu ouvirei, desperta, sai dessa apatia, coloca-se roupas novas, porque eu vou na frente e aí eu irei começar uma nova história. Irmãos, é muito grande o que esse capítulo ele tem para direcionar a nossa vida. É muito tremendo o poder de Deus sobre esse capítulo. Ah, meu querido, a teofania é este milagre da presença. Quando Deus não apenas fala da eternidade, mas pisa na história para libertar os que haviam sido perdido dentro da sua esperança. É Deus entrando dentro da história para falar que há esperança. Ah, como é interessante. Ah, como é bom a gente compreender que a gente tem um Deus que entra na história, que age ao nosso favor. E é interessante isso, porque o profeta mostra que o agir de Deus não está limitado ao tempo e aos milagres espetaculares. Ele se revela também nas reviravoltas da história, nos ventos políticos, nas ruínas que voltam a florescer. Aqui a gente aprende algo muito interessante. A gente às vezes está acostumado e ouvir falar, e isso é bom, de Deus como grande, como intercessor, como Deus que faz, acontece, que ressuscita mortos, que levanta paralítico, que no Antigo Testamento derrubava exércitos. E Isaías lembra ao povo que ele é Deus dessa natureza, os atributos dele, o favor dele, ele é poderoso, é o braço forte dele, mas que a gente venha ter ouvidos e coração a atender e ouvir e a compreender que Deus também se move na sutileza, se move no silêncio, se move em lugares que a gente às vezes nem imagina que ele está movendo. E aliás, ele não só se move nisso, ele pisa na história. E aqui tem algo do evangelho que é tremendo para nossas vidas, que a gente pode aplicar no texto. Ou, de todos os deuses pagãos da antiguidade, o povo buscava, o povo orava, o povo sacrificava. Com o Deus de Israel é o contrário. É Ele que desce e vai atrás do povo. É Ele que vai atrás dos seus, dos remidos, dos quebrantados. Porque o início do capítulo lá, 51, ele vai dizer que Ele é o Deus dos quebrantados, dos remidos, que é onde vai começando a desenvolver essas perícopes e a gente está estudando. Ele é um Deus que vai atrás daqueles qual Ele busca. Ele vai atrás, Ele se importa com você, Ele se importa com a sua história. E aqui o texto nos enche o coração, nos alegra como fosse um avivamento, onde Deus fala: oh, tira essa roupa, tira esse traje, tira essa imundície, se veste de roupas novas, se veste de coisas novas, porque eu, o Senhor, já decretei, acabou a Babilônia, acabou o fim, acabou o exílio, eu vou atrás de ti, eu me importo contigo. E aqui a gente pode aplicar, a gente pode ver, quebrantar, que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor, mas quando Ele levanta do seu alto e sublime trono e diz: chega, basta, acabou. E aí o povo pode começar a celebrar, a entender, é o que diz aqui, é o que o texto nos orienta, e isso tem que nos alegrar dentro deste contexto, e lembrando
que já vimos isso aqui em outras ocasiões, a Babilônia não é só uma cidade. Tanto em Apocalipse quanto nas Escrituras, ela representa um símbolo, ela representa um sistema, ela representa uma ideologia. E a Babilônia aqui, tanto histórica como cidade, enquanto símbolo, tem muito a nos ensinar. Quantas vezes não despertamos para sair da Babilônia, mesmo Deus bradando nos céus, nos nossos ouvidos, nós não acreditamos na nossa identidade, daquilo que Ele tem para nós, como Jerusalém, como Sião, como o escolhido do Eterno, e não nos posicionamos a sair do lugar que Ele não quer que estejamos mais. Estamos presos à Babilônia, a esse sistema ideológico que é contra o Senhor. Ah, meu querido, Deus ele aparece. Aqui ele se manifesta através da história. Ele usou Ciro, ele usou as peças como instrumento, e a gente pode ver isso lá em Isaías 45. O capítulo 52 celebra essa ação divina que acontece sem espetáculo sobrenatural, mas com um resultado miraculoso. O império caiu, o povo foi libertado, Jerusalém renasceu. O braço do Senhor, como vimos aqui em Isaías 52, verso 10, é uma metáfora dessa intervenção direta de Deus. Ele age sem intermediários religiosos, sem política humana. O próprio Deus se revela como libertador. E é isso que a gente tem que se alegrar, é nisso que a gente tem que festejar, pular, de Deus agir na história. É isso que esse capítulo tem a nos ensinar, e é disso que agora a gente vai estar conversando dentro desses versículos. 52, verso 1 ao 2. Como lemos, ele nos ensina algo muito interessante. O profeta, ele convoca Jerusalém, ele convoca, quando ele diz desperta, desperta, veste-se as tuas fortalezas, ó Sião. O que ele está dizendo? Ele está convocando a nação para vestir roupas formosas, pois chegou o tempo da libertação. O contexto histórico é o cativeiro da Babilônia. O povo estava humilhado, preso, e o Senhor anuncia o recomeço. A imagem de sacudir o pó é um símbolo de abandonar o estado de derrota e voltar a viver como um povo livre. Deus também nos chama a despertar dessa apatia espiritual. Muita gente vive como se ainda estivesse no cativeiro, preso, culpa antigas, relacionamentos quebrados ou uma fé morna. Sacode o pó e escolhe levantar e agir. É como quem quisesse decidir recomeçar após um divórcio, uma falência, uma questão de uma recaída emocional. Não é a negação da dor, é a decisão de não pertencer mais ao chão. Deus dá uma nova roupa, uma nova dignidade e uma nova missão. O verso 1 e o verso 2 nos leva a refletirmos daquilo que você precisa tirar da sua vida. Qual pó que você tem que levantar a poeira? Ei, não é porque infelizmente você está passando por um processo que é doloroso, que o casamento terminou, que muitos te condenaram, e o motivo é seu e particular, e cada caso é um caso a ser estudado, que você tem que ficar em ruínas. Levanta daí, que Deus te use, te limpe, te veste em novas, e que Ele te fortaleça. Ei, não é para você ficar nessa cama desesperada com a depressão, achando que a vida é sem sentido. Não, o sentido maior é o Senhor, o sentido maior é o Deus Todo-Poderoso, porque o verso 1 e o verso 2 diz: levanta, leva a poeira do pó. Ah, querido, sacode. Ah, querido, lá e sai daí, grita, fala: Senhor, eis-me aqui, eu tomo posse dessa verdade, muda a minha história, porque o Senhor é um Deus que entra na história, e o Senhor entrando na história, agindo o Senhor, quem impedirá? Ah, essas verdades, elas têm que later, queimar o nosso coração, tem que queimar o meu e o seu coração, querido, da gente entender diante de um Deus que a gente está. O povo estava preso, sem esperança, e Deus usa o profeta para dizer: ei povo, começa a se organizar, comece a mudar, sacode a poeira do pé, sai daí e vem caminhar comigo. Muitas das vezes
Deus está precisando bradar isso na sua vida, através de uma derrota, através de sonhos perdidos, através de falências, através até mesmo de enfermidades, e você se entregou. Não é o fim, porque o Deus de Israel vive e reina. Aleluia, aleluia. Não é a negação da dor, querido, é compreender a decisão de sair do chão e renovar a roupa nova com dignidade e nova missão. Oh, glórias! No verso 52, no verso 3, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Muito interessante, porque a libertação de Deus é um paradoxo. Ele redime sem dinheiro, porque o resgate de um povo não se compra com prata, se conquista com a presença. E é isso que Deus está trabalhando aqui. O profeta quer dizer: vocês não pertencem ao império, vocês pertencem a mim, diretamente. Como a Babilônia é uma ideologia, é um sistema, serve para nós, no sentido de Deus falar assim: oi, você não pertence a essa pessoa que está te machucando, te maltratando, você não pertence a sua vida a esse mundo de cativeiro, a qual você está entregue às drogas e não quer sair. Você não pertence a isso, você pertence a mim. E automaticamente, quando o povo se desperta dessa verdade, você começa a compreender, a entender que o cativeiro ideológico, mental, o cativeiro do coração, o cárcere das emoções que te prende, não precisa te prender mais, porque o Senhor dos exércitos tem a chave, e Ele se responsabiliza, dizendo: eu faço, você é meu. Você tem noção, irmão, que o Deus dos céus, o Deus de aliança, está dizendo para o povo lá na Babilônia na antiguidade, e está dizendo para nós hoje: você pertence a mim. Você é comprado por, não ouro e prata, você é comprado por sangue. Você é comprado por um Deus que olhou por você, acreditou em você, mesmo onde ninguém acredita. Ele disse: em você eu vou depositar um futuro, em você tem missão, em você tem propósito. Mesmo hoje, você sendo cativeiro da droga, mesmo hoje, você sendo cativeiro dos vícios, Ele diz para você: eu vou depositar em mim, em ti, a minha confiança, porque eu sou o Senhor e eu ainda faço. É isso que ele vai dizer no verso 5 do capítulo 52, é pelo meu nome, é pelo meu caráter, é por isso que eu faço. Você tem noção, a dimensão deste Deus que a gente se encontra, esse Deus que a gente serve. Enquanto os impérios, eles negociavam poder, Deus oferece redenção. Essa primeira teofania, essa aparição de Deus da libertação, Deus se manifesta como redentor em meio à derrota. É em meio quando tudo está ruim, é que Ele se manifesta. É por isso que Ele diz, Ele faz esse voto, dizendo: olha, vocês foram comprados, vocês foram vendidos também, sem dinheiro sereis resgatados. Ou seja, Deus está dizendo que é pela própria vida, pela sua própria presença. Porque lá no Egito, Ele faz essa memória aqui, faz o profeta fazer o povo voltar à memória. O povo foi levado e foi aprisionado, e Deus os resgatou. E aqui Deus está dizendo: eu não preciso pagar a moeda para um escravo, porque vocês não são escravo. Vocês querem viver com a mentalidade de escravo, mas vocês não são escravo, vocês são meus, e eu tenho direito sobre vocês, porque eu paguei com a minha presença. Meu irmão, quando eu compreendi, e você tem esse entendimento, você não é escravo. Você pode querer viver com mentalidade de escravo, mas o Senhor dos exércitos quebra grilhões e cadeias, e rompe com a sua ideologia, rompe com a Babilônia, porque Ele diz, se Ele sela com a sua palavra, que você é dele. Aleluia.
Deus não muda o seu nome para caber nos impérios, como está no verso 5 e 6. Ele continua sendo eu sou, o mesmo ontem e eternamente. E aqui Deus faz isso. Ele faz uma reflexão no verso 5 e 6 de uma forma tremenda, dizendo: olha, o que eu ganhei levando vocês à Babilônia? Blasfêmia? As nações estão rindo, zombando do meu nome? Então, por causa do meu nome, eu tirarei vocês e restaurarei vocês, para este povo ver que o Deus de Israel ainda é Deus sobre todas as nações e sobre todos os deuses. É exatamente isso que Deus faz. No verso 7 e 12, no verso 7 começa assim: quão formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, os que faz ouvir a paz do que anuncia o bem. E até o verso 12, Deus tem algo muito interessante e profundo a nos ensinar. Isaías profetiza sobre o mensageiro que anuncia a paz e traz boas novas de salvação. O verbo reina o teu Deus aponta para o reino messiânico. Este texto é citado por Paulo em Romanos 10, 15, aplicando a missão cristã. Os pés formosos não são o de quem corre atrás da fama, mas o de quem leva esperança. Quando Deus diz assim: formoso é o teu pé, não é para fama, não é para vaidade, não é para o seu desejo pessoal, não é para suas realizações, não, Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo que bom e formoso é os pés daqueles que anunciam o evangelho, justamente porque vai levar esperança. Vai levar esperança àqueles que não têm esperança, como Isaías está levando esperança para um povo sem esperança. Os seus pés são formosos, querido, porque tem esperança nele. Os seus pés são formosos, porque este Deus que cria do nada, faz algo acontecer novo, porque Ele leva esperança. Qual é a esperança que você precisa levar para o cativo? Aliás, seja honesto com você. Qual a esperança que você precisa para o seu coração? Qual a esperança que o seu coração precisa ouvir? Qual a esperança que o seu coração precisa ressuscitar? Porque Deus está dizendo ali para um povo cativo que não tinha esperança nenhuma: tenha esperança, porque eu sou Deus e o meu caráter eu não mudo. Qual a esperança? Qual a esperança? Os pés que anunciam o evangelho, eles são formosos não para correr atrás de fama, mas para levar esperança. Querido, é uma enfermeira que ora com o paciente antes de fazer a cirurgia, é um professor que acolhe um aluno aflito e ajuda ele, é um promotor de vendas que age honestamente em um ambiente competitivo, que não precisa ser desonesto, porque ele conhece o Deus da esperança. Todos são mensageiros da boa nova no nosso cotidiano. Todos têm algo para levar e entregar e se doar para o outro. Como precisamos entender a esperança do Senhor. Como precisamos entender que somos portadores nos nossos pés, a caminhar e levar para as pessoas do coração aquilo que a gente precisa transbordar, de um Deus que te tirou de onde ninguém mais acreditava. E é por isso que você não pode ficar calado, e é por isso que você não pode silenciar das grandezas que o Senhor fez. No verso 8 e 9 de Isaías 52, tem algo muito interessante. O verso 8 começa assim: eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, justamente exaltam, porque o olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Deus está dizendo assim: eu estou restaurando.
Mesma coisa que dizer assim, olha, os sentinelas eram os vigilantes do muro da cidade, responsável por enxergar de longe quem vinha se aproximando. Aqui, o símbolo que o profeta usa, dos líderes espirituais, de reconhecer a ação de Deus antes que os outros percebem. Eles não gritam de medo, mas de alegria, porque vem o retorno de Deus ao seu povo, o fim do exílio e a restauração da presença divina. Deus está dizendo no verso 8 e 9, de longe, grita, se alegra, porque estará tendo o retorno e a restauração do poder divino. Como podemos nos alegrar de ver aquilo que ninguém quer ver, de enxergar que Deus está restaurando a minha e a sua vida com vestes novas. Aleluia, Jesus, glória ao nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus amado, Deus poderoso de poder. É uma mãe que mesmo vendo o filho afastado, ora e crê que Deus ainda voltará para ele, com ele no reino, na história dele. Ver e viver e confiar em circunstâncias que aos olhos humanos não são normais. Não era normal para um cativo da Babilônia, viver e chegar o profeta que estava com a cidade destruída, falar assim, olha, Deus vai te tirar de uma nação, de um império, vai voltar e vai restaurar tudo. Não era normal, mas Deus pede através do profeta que o povo se alegre, já se comemora sobre essas verdades, daquilo que Ele irá fazer. Às vezes, querido, temos que fechar os olhos da razão, abrir os olhos da emoção e do coração, e dizer, Deus, eu não tenho razão nenhuma para acreditar em tudo isso que esse rapaz está dizendo, mas eu acredito no Teu caráter, e através do Teu caráter, eu vou celebrar a Sua fidelidade, através do Teu caráter, Senhor, eu vou celebrar a Sua bondade, por causa do Teu caráter, Senhor Deus, eu vou celebrar a alegria de pertencer a um Deus que desde a antiguidade não há igual, somente o Senhor é Deus, e por isso celebramos com relacionamento íntimo a busca de um Deus verdadeiro, íntegro, que se revela aos seus, pedindo somente um coração quebrantado e obediente. O que o povo tinha que fazer? Nada, somente acreditar num Deus de aliança, e hoje não é diferente. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele falou, vai acontecer. Ele não é filho de homem para que minta, mas Ele é Deus que cumpre com as suas verdades e as suas alianças. Oh, glória! Louvado é o Seu nome, Senhor. Louvado é o Teu nome. Continuando, no verso 10. O Senhor desnudou o Seu santo braço, à vista de nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Essa palavra desnudar o braço era uma expressão hebraica para preparar para agir. Um guerreiro fazia isso antes da batalha. Era um sinal forte de ação. Aqui o profeta diz que Deus está arregaçando as mangas, revelando o seu poder diante das nações. E uma metáfora poderosa, o braço representa o agir de Deus na história, especialmente na redenção. Deus entra na história, suja o pé de poeira do mundo para mostrar que a sua santidade não é isolamento, é intervenção. Ei, aleluia! A santidade de Deus que contamina o mundo, não o mundo que contamina o nosso Deus. Querido profeta, fala ao povo que está presente e deixar o cativeiro, saia do meio dela, saia, se santifica. Não toque em coisas impuras. Essa é uma linguagem que ecoa para os sacerdotes, uma ordem de pureza. Carregar os utensílios do Senhor são os levitas responsáveis pelos objetos. Eles devem voltar limpos, pois estavam levando o símbolo da presença de Deus. O que Deus tem nos ensinado aqui é algo que muitas das vezes a gente tem perdido ao longo da prática. Hoje, sair da Babilônia significa afastar daquilo que corrompe espiritualmente, ambientes, hábitos,
pessoas que nos afastam da comunhão com Deus, porque existem pessoas que nos afastam da comunhão com Deus. E quantas vezes eu já não falou no seu coração: afasta-te, se separa. Um jovem que decide parar de consumir conteúdos que o afastam da fé. Um líder que escolhe transparência total em sua finança e trabalho. Uma pessoa que encerra o círculo tóxico para recomeçar em pureza. Quando alguém é guiado por Deus para mudar de emprego ou encerrar um círculo, não fuja dessa direção. Não é uma fuga, é Deus tratando. Quando alguém perdoa e se quer a paz sem precisar provar nada, é o Senhor que defende. Quando uma igreja atravessa tempos difíceis e renasce, não por força humana, mas porque Deus ia à frente e guardar ela. O que este verso, do 52, do 11 ao 12, tem nos ensinar? Deus não quer só te libertar de correntes, Ele quer te libertar de ferrugens. E aonde tem sido a sua ferrugem? Aquilo que você tem se prendido. Quais disso tudo que eu citei, dessas situações, desses exemplos, Deus está requerendo de você? Amigos que te afastam da presença dEle? Empregos que tomam o tempo dEle? O que Deus quer te libertar? Querido, essa resposta é você e o Espírito Santo. Como pregador, eu posso te orientar aquilo que o texto está dizendo ali. Deus pediu uma separação. Não se contamine, saia da Babilônia, que é um sistema, que é uma ideologia, e ali era um império. Volte, que eu quero novas vestes, e quero renovar a minha vida contigo, a minha aliança contigo. Talvez você parou para me ouvir, só para ouvir essa frase. Deus quer renovar a aliança dele contigo, a vida dele em ti. Ele quer renovar, te limpar, te purificar, te tirar da ferrugem que o tempo você foi consumindo, porque não cuidou daquilo que o Senhor pediu para você cuidar. Queridos, caminhando já para o final, o verso 13, 14, 15 é uma profecia. Aqui na realidade é aquilo que eu disse no início, começa Isaías 53. Isaías 53 começa aqui, nestes versículos, a qual a gente vê e se alegra, a qual a gente começa a compreender o que Deus tem a nos ensinar. Eu queria tirar por destaque o verso 14, a beleza ferida do amor. Claro, automaticamente a gente vai se remeter ao Messias, e a gente vê isso. O verso 14 mostra o contraste brutal do servo exaltado e o mesmo que foi desfigurado. A linguagem é forte. Isaías descreve alguém cuja aparência foi deformada pela dor. Historicamente, essa imagem aponta para o sofrimento físico de Jesus Cristo, mas também simboliza a rejeição, desprezo, humilhação que ele suportou. Muitos hoje vivem tentando esconder cicatrizes emocionais, espirituais ou até físicas, mas em Cristo as marcas se tornaram mensagem. Ele não apagou as feridas. Depois da ressurreição, mostrou aos discípulos. Uma mulher que superou um abuso, hoje ajuda a outra a se curar. O que eu quero dizer com isso? Cristo não apagou as suas dores, não apagou aquilo que desfigurou, Ele não apagou as cicatrizes, porque Ele usou das cicatrizes para mostrar, e não só mostrar a sua ressurreição, mas para ensinar que Ele se superou como Deus, aquilo que muitas das vezes os discípulos não acreditavam. Ei, ele não precisou se esconder, ele não precisou esconder as feridas, as cicatrizes serviu como testemunho, e muitas das vezes as cicatrizes que você tem no coração tem que servir de testemunho, como o exemplo que eu dei aqui. Talvez uma pessoa, uma mulher que pode ter sido, superou um abuso, mas para que serve hoje? Serve justamente para você curar outras pessoas que passaram por um abuso. Você tem este poder, porque você tem a cicatriz, você tem a marca, e mais do que isso, você tem um Deus todo poderoso contigo, que te capacita a superar essa dor.
e que serve de testemunho vivo para outras pessoas que ainda não conseguiram enxergar o poder da restauração, o poder da ressurreição, o poder do milagre do Deus Todo-Poderoso que se fez homem em Jesus Cristo. Ei, Cristo é 100% homem e 100% Deus. Aleluia, o homem que venceu, o Senhor dos exércitos. E o capítulo termina emendando no capítulo 53 de Isaías. Conclusão: o Deus que ainda se faz presente na história. O exílio de ontem continua hoje. Ainda há corações exilados, consciências cativas, almas que esqueceram o som da liberdade. Mas Isaías 52 ecoa: desperta, desperta, desperta. A teofania da libertação continua se repetindo toda vez que o evangelho é anunciado, toda vez que um cativo é restaurado, toda vez que alguém entende que é sem dinheiro sereis resgatado, ainda a promessa está viva. Em resumo, Isaías 52 é a aurora da esperança. É o momento em que Deus entra novamente na história para transformar ruína em canção. O contexto é da libertação do exílio, mas o conteúdo aponta para algo muito maior. O Messias que virá libertar o ser humano do cativo do pecador. Este é o nosso texto. Esta foi a nossa aula, esta foi a nossa exposição. A teofania da libertação, quando Deus se faz presente na história. Curve a cabeça e vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Conduz, Senhor Deus, essas palavras àqueles que necessitam. E que haja libertação, que haja despertar, que haja uma nova roupa, que haja uma nova veste, que haja uma nova aliança. Porque o Senhor ainda é Deus, sempre foi, sempre será. O Senhor faz, o Senhor fará, e o Senhor sempre estará conosco, como diz as tuas promessas. Em nome de Jesus, obrigado. Querido, meu nome é Edward Belloni. Até a próxima, que Deus possa nos abençoar. Até o próximo Logos. Que Deus nos abençoe e fique com Deus. Amém.